Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazermos mais uma oração de gratidão. Gratidão é passar em revista, é reconhecer tudo o que temos recebido. E uma coisa interessante, gratidão, o fundamento dela é o reconhecimento. E tudo que você reconhece, você repete. Reconhecer é repetir, relembrar. Então, reconheça o que é bom para repetir o que é bom. Porque se você só reconhece as coisas negativas, você está chamando as coisas negativas para também se repetirem. Isto é uma verdade. Creia ou não, aceite ou não, verdade é verdade. Amém? Então pode ver que toda pessoa negativa, por que ela continua negativa? Porque só comenta o que é negativo. Por que uma pessoa altruísta, bem-sucedida, ela cada vez melhora? Porque o foco dela são essas coisas. Aquilo que você relembrar, repete. Repete na prática, oportuniza para as coisas se repetirem. Por que não reconhecer os feitos do Senhor, para que os feitos do Senhor se repitam em nossa vida? Amém? Escolha pessoal. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, por este tão belo dia. Obrigado por esses momentos de liberdade que temos tido na Tua presença, de podermos louvar e adorar o Teu nome. Obrigado também pelo livre acesso que temos à Tua presença e podermos estarmos falando contigo. Obrigado pela riqueza que chegou até nós, que é a Tua palavra. Senhor, muito obrigado também pelo ajudador que o Senhor nos deu, que é o Teu Espírito. Obrigado por Jesus Cristo, que Tu enviaste, Senhor, para nos salvar, e Ele abriu esse novo e vivo caminho que nos leva à Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Seu amor derramado em nossos corações. Obrigado pela obra do Teu Espírito, obrigado pela fidelidade do Senhor e pela veracidade da Tua palavra. Muito obrigado, e queremos continuar diante de Ti, e Te pedimos, ó Pai, usa agora de misericórdia para com todos, falando também individualmente com cada um, e que a Tua palavra ilumine todas as áreas do ser de cada um, que a palavra venha como resposta e também venha como alimento para a vida espiritual. Em nome de Jesus, abençoa a todos. Pai, fala com cada um, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu
vocês tomar assentos. Temos um texto que nós adotamos, pois achamos muito importante, de Isaías 3, 10 e 11, que é algo que revela a nós que toda a nossa dedicação em colocar em prática as instruções da palavra não é para Deus. Deus não precisa absolutamente de nada. Ele é subsistente, Ele é eterno. Mas toda a instrução que Ele dá, todos os seus códigos, podemos assim dizer, de honra, de temor, de obediência, de submissão, tudo são materiais que ajudam na nossa construção. O meu louvor não melhora a Deus, mas melhora a minha vida. O obedecer a palavra não torna Deus mais santo ou mais poderoso. Ao contrário, Ele continua o mesmo, mas minha obediência à palavra é aplicar verdades de valores eternos em minha vida, que é um material melhor para a construção. As coisas de Deus têm valor eterno. Toda a instrução divina é um material de valor eterno. As instruções de Deus não são passageiras, que nem as coisas criadas pelos homens. Então, dizei a quem se ajusta, que bem lhes irá. E quem se ajusta, o bem que vai produzir, a pessoa mesmo é que vai consumir, vai desfrutar, vai comer do fruto das suas obras. Mas também, como Deus é amor, mas também é justiça, Ele também adverte: ai do ímpio, ai de quem não quer princípios, ai de quem não quer ajuste, ai de quem não quer ter uma vida com senso de valores. Mal lhe irá, pois também se lhe fará, pois também colherá do que faz, e o que ele produz, ele mesmo vai provar de seus resultados. Falei na quarta passada aqui, uma meditação sobre o Salmo que nós acabamos de orar, Salmo 28, e eu fiquei justamente inquieto, porque nós gostamos de trazer palavras que são resultados, e nos esquecemos que tudo que dá resultado tem um princípio, tem uma semente, tem uma prática, tem um ajuste, tem uma forma de se construir. Então, por isso que a maioria dos que se dizem cristãos confessam uma fé apenas em resultados e não uma fé em instruções que preparam a vida para melhores resultados. Nós precisamos entender que Deus nos dá tudo como semente. Gosto muito de Davi, e às vezes eu tenho que me cuidar, porque se eu não me cuido, eu só estou falando nas vitórias de Davi, e não no preparo que ele teve. Não naqueles períodos que ele, sozinho com Deus, ele, diante dos desafios, ele como interagiu. Então nós precisamos trabalhar mais as causas. Não adianta trabalhar consequências. Tá? É muito fácil. Mostrar a consequência, quem é perito nisso, é quem procura o mal. Porque quando a gente busca as causas e trata as causas, a gente muda resultados. Amém? E hoje pela manhã, pensando primeiro
como é que se diz, o meu primeiro contato com Deus, ó Senhor, qual é a palavra para hoje à noite? O Senhor me chamou a atenção, diz, olha, mostre que para as pessoas terem um bom relacionamento com Deus, e eu até quero perguntar, quantos querem desenvolver um bom relacionamento com Deus? Amém? E eu quero dizer para os irmãos, quando nós preenchemos estes requisitos, nada estará acontecendo na terra sem Deus estar nos avisando e nos preparando para as coisas que virão. Pois o Senhor mesmo diz que não fará nada na terra sem primeiro avisar aos seus santos profetas. Então, queridos, quero passar coisas bem simples, mas não pense que as dificuldades ou o afastamento da graça seja por coisas grotescas, coisas que as pessoas estão procurando o diabo de guampa, e ele não está de guampa às vezes, viu? Ele está de anjo, ele está travestido. O diabo é o perito em ser travesti. A Bíblia diz que ele se traveste de anjo de luz. E às vezes as pessoas procuram o diabo de guampa, de rabo. E ele não é dessa maneira que ele age, não. Ele tem experiência milenar, e ele sabe que se vai desenvolvendo comportamentos, culturas e hábitos frouxos, negativos, coisa e tal, as pessoas vão esfriando no amor ao próximo, e aí então vão se tornando cada vez mais egoísta, em vez de viverem dentro do propósito para o qual Deus os criou. Cada um vive para si, e quem vive para si só tem a piorar. Pode adquirir matérias, mas não adquire realizações. Quero falar sobre requisitos básicos para estarmos debaixo do governo de Deus. O governo de Deus é o melhor governo. Jesus veio restaurar. Lucas 19:10 registrou o que Jesus falou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se observarmos os contextos deste texto, o que aconteceu antes e o que Jesus ensinou depois, é exatamente, Jesus veio restaurar o governo. O homem se perdeu, porque se perdeu no homem o governo de Deus. E como é que o governo de Deus se perde no homem? Quando o homem começa a perder o senso de valores, quando começa a perder os princípios morais, quando vai se afastando da prática do bem, quando o amor vai esfriando e o próximo não tem mais sentido ou importância, a situação do próximo não tem mais importância na vida da pessoa que está se afastando ou já está fora do governo de Deus. Jesus veio restaurar. Por isso, João, quando anuncia a vinda de Jesus, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Reino de Deus é governo de Deus. E quando Jesus começa o seu ministério, ele começa pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado, é vindo. João avisou que estava próximo, e Jesus então, quando começa a pregar, ele diz: é chegado, é vindo.
O reino de Deus está dentre vós. Por isso, Lucas falou no capítulo 17, parece que é o verso 20 e 21, ele diz, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Como é que vem? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está aonde? Dentro. Da onde sai o seu governo? Da onde? Da mídia ou de dentro? Suas escolhas e decisões? Quem é que toma por você? Nem Deus decide por mim, nem por você. Ele nos oportuniza. Deus não impõe, tudo Ele propõe. Então o reino está dentro. Por isso, meus queridos, um alerta, que os irmãos já podem ver que está se tornando uma cultura, sempre vai chegando para o final do ano, parece que as correrias, as ansiedades, as preocupações, as realizações, as comemorações, vão tirando até o expediente de culto. E aí então, depois que se encerrou o ano, cada um se acha no direito de umas boas férias e descansar. E o pior, que tiram férias até do relacionamento com Deus, até do alimento espiritual que é a palavra. Tiram essas férias e aí o que vai acontecendo? O espírito vai se enfraquecendo, porque, meu querido, o corpo se alimenta com o cardápio da gastronomia. A alma se alimenta com relacionamentos. O espírito, a nossa vida espiritual, se alimenta com o culto a Deus, o louvor, a oração, o ouvir a palavra. A fé, ela é construída, fortalecida, consolidada, fundamentada pelo ouvir a pregação. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a pregação da palavra. E quando não se dá esse expediente, ou que passa-se uns quantos dias sem ouvir a palavra, o espírito vai se enfraquecendo. E pior, que muitos não conseguem identificar se o seu espírito está forte ou fraco. Quero dar alguns sintomas. Quando o espírito está fraco, você não tem domínio próprio. Você não consegue vencer as tentações. Você não consegue vencer os desejos da velha natureza. Desejos, não consegue vencer as pressões das ilusões. Por que que tem muita gente, inclusive dentro da igreja, mas por estarem se alimentando pouco da palavra, acabam se deixando levar por inclinações. Uns em gastam mais do que podem depois honrar. Outros em festividades. Então, a intenção é boa, mas a realização não se tornou boa. Estamos indo aí para mais um Natal. Quem é que não deseja se reunir com toda a família e familiares no Natal? Que é uma data importante, é o aniversário do Filho de Deus, da vinda ao mundo do Salvador.
Mas quantos se preocupam em agradar o aniversariante? Todos querem a bênção para realizações e laços de alma, realizações e extravasações de desejos carnais. E justamente numa festa em que o céu visitou a terra, em que Deus se fez homem, e se celebra esse dia como o dia em que Deus deu o maior presente para a humanidade, deu o seu próprio Filho. E as pessoas que não estão se alimentando regularmente da palavra, se esquecem da importância, da seriedade, da grandiosidade que é uma celebração em família, uma celebração na casa do Senhor. Por isso que nós, como igreja, temos estendido a nossa ajuda. Se você na sua casa não domina, venha celebrar aqui. Se você na sua casa não mantém o governo, um domínio próprio, venha, se socorra aqui, que aqui o diabo não comanda com bebedeiras, não comanda com inversões de valores. Inclusive tem uma coisa que me inquieta já desde a última vez. Estão usando esta data para o filhinho, escute, ouviram bem? Apresentarem o namorado. O filho, não a filha, o filho. E a filha para apresentar a namorada. Nessas datas. O que isso os irmãos acham que pode produzir de reação de Deus sobre a família que age dessa maneira? O que os irmãos acham? É um culto de libertação. Se você sair daqui hoje entendendo a seriedade do Natal e começar a honrar o Senhor de uma maneira moderada, uma maneira santa, uma maneira digna, sua vida já estará debaixo da bênção. Amém? Mas se você ignora isto, que Deus tenha misericórdia. Só que a misericórdia de Deus não salva por si, ela oportuniza salvação. Eu posso fazer o que eu quero porque a misericórdia de Deus vai me salvar. Não, a misericórdia de Deus lhe permite, a hora que você se acordar, cair em si e quiser retomar a vida da maneira certa, ela está como luz para o seu caminho. Mas se você não se acordar, essa luz não vai seguir o seu caminho. Amém? A misericórdia oportuniza recomeço. Por isso que elas se renovam a cada manhã. Por isso que as misericórdias não têm fim. Por isso que as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Então não abuse da misericórdia. A misericórdia, ela lhe oportuniza você mudar. Mas ela não lhe salva se você não mudar. Amém? Ela não faz em você o que é dever seu. Mas vamos para alguns requisitos. Para nós termos um bom relacionamento com Deus. 1 João, capítulo 3, verso 23.
Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então aqui está a nossa fé em Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não há nenhum nome, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, pelo qual o ser humano possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a fé em Jesus é o que torna a pessoa filha de Deus. E o amor, amarmos uns aos outros, amados, esse amor de uns para com os outros vai consolidando, fortalecendo e ampliando ou tornando-nos uma família. Porque Jesus é Senhor de todos. Ele é o caminho para todos. Ele é a vida para todos. E amando uns aos outros, caminhamos junto e nos estimulamos. Nós nos tornemos suportes, ajudadores uns dos outros. E olha a importância de crer em Jesus. Em João, capítulo 7, verso 38, ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, não como diz muitas pregações, mas como diz a Escritura, do seu interior. Onde é que está o reino de Deus? Dentro. De dentro de você vai fluir, vai correr, vai jorrar rios de água viva. A fé em Jesus ressuscita o Espírito. E o Espírito ressuscitado é a natureza de Deus ressuscitada. E o governo de Deus está no nosso espírito. E o nosso espírito, quando é despertado, ressuscitado através de Cristo, então começa agora a natureza a ser desenvolvida. Olha o que Pedro falou na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4. O que diz ali? Segunda Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. E o verso 4 diz o quê? Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado do governo da velha natureza, havendo escapado da corrupção que pelos desejos descontrolados a pessoa se deixa levar. Amém? Na vida tudo é uma substituição. Como que você vai desenvolver a natureza divina se dentro de você existe um governo corrupto?
valores invertidos, pecados e abominações como prática normal, de maneira nenhuma. Como que Deus poderá dirigir a sua vida, você bebendo em fonte errada, você usando material errado para a construção de sua vida? Então, pelo seu poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida, mas o poder ele está na palavra. Paulo fala isso em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E no Evangelho se revela, se descobre, se aprende os padrões de justiça para nós vivermos de fé em fé. Amém? É a palavra que trabalha em nós e nos reeduca. Olha como Paulo também ensinou, e mandando essa carta para Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo solução. Salvação aqui é sinônimo de solução para todos os homens. Como é que essa graça opera a solução para os seres humanos? Ensinando-nos. Na minha tradução diz, reeducando-nos. Para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, as coisas que o ser humano foi em busca, e aquilo que ele ama, ele precisa cair em si, ter a consciência, ele precisa rejeitar. Coisa mais difícil para o ser humano é rejeitar algo que lhe dá prazer. Mas eu posso lhe ensinar como vencer algo que lhe dá prazer. Trate do prazer. Eu rejeito o prazer do pecado. Por exemplo, quando você tem problema diante de um buffet, que não conseguem nunca acertar o limite para não sobrar ou para não engordar. É fácil. Mas precisa muita disposição de alma e de espírito. Porque por trás de tudo aquilo que nos leva aos excessos, existe uma interferência maligna. Existe um espírito. E na alimentação é um espírito chamado gula. Nos negócios é um espírito chamado avareza. Amém? Na linguagem, a pessoa que fala de mal e se mete na vida dos outros, é um espírito da contenda e da fofoca. É sempre tudo aquilo que leva a pessoa a se exceder, não importa em que área for, espiritual, social ou material, tudo aquilo que leva você a ir além, e o além é prejuízo. É prejuízo. Comer mais do que o necessário vai deixar consequência. Dormir mais do que o necessário irá deixar consequência. Falar mais do que é o necessário se complica. Amém? Então, tudo que leva a pessoa a fazer, mas eu não queria, eu não quero, mas eu não consigo, é porque existe um espírito. Espírito é vivo. Eu vou ensinar a tratar o seu cachorro, depois você trata o seu espírito. Tudo aquilo que tem vida, põe em prática. Começa a rejeitar o seu animalzinho de estimação, para ver se ele não se desliga de você. Ele para de lhe lamber, para de querer vir para o seu colo, para de ficar lhe seguindo. Amém? Aquilo que
que não quer desgrudar de você, aqueles desejos que não querem sair da sua cultura, de seus hábitos. Eu rejeito o desejo, eu rejeito esta vontade, eu rejeito esse prazer, eu rejeito o espírito da gula. Trate, porque isso são forças vivas, forças espirituais, e espíritos não morrem, mas você pode enfraquecer rejeitando ele. Amém? O pior é que a maior parte dos religiosos, mas eu não tenho espírito. Então, prove pelo seu domínio próprio, porque domínio próprio é governo, é fruto do Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então, quem tem o governo de Deus, ele tem o Espírito Santo como ajudador. Então, se você tem domínio próprio, sabe até onde deve ir, sabe os seus limites, você tem o Espírito de Deus. Mas se você não governa, não tem autogoverno, você tem fraqueza espiritual e espíritos malignos interferem na sua gestão. Amém? Amém? Pessoas que não dominam os seus pensamentos, se não aprender a orar para rejeitar os pensamentos impuros, os pensamentos macabros, os pensamentos malignos. E o pensamento é uma vertente. E se você não tratar a causa, a vertente, aquilo tende a aumentar. Porque tudo nasce como um pensamento. Esse pensamento constrói uma ideia. Essa ideia se transforma num conceito. Esse conceito vai para a prática. E se repetido, transforma-se num hábito. E o hábito cria uma cultura. E a cultura revela o caráter. Amém? Então, tudo aquilo que se aculturou na vida de uma pessoa, a cultura da pessoa torna-se o seu sobrenome. Às vezes não se sabe o nome, o sobrenome da pessoa, um construtor. Mas dá o primeiro nome, o João das Couve. Eu conheço um João que é construtor, um João das Couve. Não, eu conheço um João que é construtor. O que ele faz, criou o nome dele. Ou está procurando alguém ali, o tal de Antônio, e ele é um pinguço. Eu quero o Antônio Azevedo. Não conheço. Um Antônio que é pinguço. Isso eu conheço. Todo mundo conhece. Então, as obras das pessoas criam nome que fala mais alto. E a Bíblia diz que as obras aqui criam nosso crédito e depois que morrermos, elas também irão nos acompanhar. E é pelas obras que cada um vai receber as recompensas no céu. Então, Paulo diz a Tito que a graça se manifestou trazendo solução, ensinando que nós devemos renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e viver neste presente século uma vida sóbria, sã, consciente de autogoverno e uma vida justa e piamente. Quando a pessoa tem piedade, ela vê a necessidade do seu próximo. Ela faz parte da solução. E a segunda coisa, segundo requisito, para você estar debaixo do governo de Deus,
Olha o que diz Romanos 12, 1 e 2. É a nossa entrega a Ele. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é um culto com entendimento, e não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, intimidade com Deus ninguém adquire sem um conhecimento de Deus. Então, a busca do conhecimento, procurar conhecer a Deus, para a gente saber qual é a sua vontade. O problema, queridos, que está tão raso o conhecimento de Deus, que a maioria dos crentes acham que Deus quer que você passe a noite no monte orando, ou que você se isole de todos e fique só falando línguas em oração com Ele. Como é que você, isolado, poderá estar fazendo parte do governo de Deus? Deus governa aqui no mundo, Deus governa aqui na terra, através de seus princípios. O governo de Deus é construído, a gestão dele é exercitado na prática da justiça, na aplicação dos princípios e também na maneira de servirmos uns aos outros, de nós amar, servir e perdoar. Porque o perdoar é uma necessidade que a hora que não houver mais perdão, a raça humana vai se extinguir. O perdão é uma necessidade para a subsistência da raça humana. E quando não houver mais perdão, e quando a pessoa determinar que não vai perdoar ninguém, ela estará perdida. Porque o Pai Nosso nos ensina: e perdoa-nos assim como nós. Quando a pessoa nega perdão, na prática do perdão, ela está perdida. Porque Deus não perdoa quem não perdoa. Sempre que você perdoa o seu próximo, você cria crédito para também ser perdoado por Deus. Amém? Muita gente tem atrasado a vida, complicado a vida, porque não tem praticado estes requisitos. E perdoar é um requisito. E a nossa entrega a Ele. Olha também no Salmo 37, versos 5 e 6. O que o salmista diz ali? Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Muitos anos da minha vida, por não ter recebido um bom ensino, eu só me apegava nesse versículo. Senhor, a tua palavra diz, e eu tenho entregado o meu caminho a ti, eu confio em ti, e o Senhor diz que tudo fará. Pegar um texto sem um contexto, se pode fazer muitos pretextos.
Posso até perguntar, quantos já entregaram sua vida para o Senhor? O caminho para o Senhor? Todos eu tenho certeza que já entregaram. O Senhor está fazendo tudo por você? Não, não está não. Não está não. Sabe o que Ele faz por você? O verso 6. Ele fará sobressair o quê? A tua. Ele fará sobressair a tua. Dizei ao justo que bem irá. Então aí está a prova que o ajustar-se, a prática da palavra, a obediência à palavra, os resultados ficarão para você. O Senhor fará sobressair a tua justiça. A nossa entrega, a entrega do nosso caminho ao Senhor, quer dizer que agora eu tenho que andar na instrução que Ele dá. E a instrução que Ele dá leva-me a ter senso de valores, ter requisitos a cumprir, ter deveres a cumprir. E à medida que eu cumpro meus deveres, que eu coloco em prática aquilo que Ele me dá como instrução, como mandamento, e os mandamentos são preparos de vida, à medida que eu pratico, eu preparo a minha vida. E uma vida, quanto melhor preparada, melhores são os resultados. É dessa maneira que o reino de Deus vai criando expressão, você vai aumentando a sua participação no governo de Deus, à medida de seu preparo. E o terceiro requisito é sermos abençoadores. Todas as promessas de Deus para a nossa vida está vinculada a eu fazer pelos outros o que eu quero que seja feito para mim. Em Mateus 7,12, parece que Jesus diz e deixou como regra de ouro: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, o abençoar, já venho falando já há dias sobre Israel, que Deus chama Abrão, tira lá de Ur dos caldeus e dá uma instrução para ele: Abraão, sai da tua casa, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te engrandecer. E o Senhor diz: através de ti, quero abençoar as famílias da terra. Mas Abraão, sê tu uma bênção. Israel, sempre que colocou em prática, a descendência de Abraão, sempre que colocou em prática ser bênção, prosperou. E quando deixou de ser bênção uns para com os outros, tornaram-se escravos. Então, meu querido, minha querida, a bênção que está faltando na sua vida é porque não saiu de você para alguém. Aquilo que você quer colher são sementes que devem ser semeados. A maneira que você quer ser abençoado, comece a abençoar. E Deus não devolve um por um, não. Deus dá como um princípio de semeadura de sementes. Já falei aqui, no começo desse ano, eu estava lá no meu sítio com tempo disponível, cozinharam lá umas espigas de milho,
eu vou ver quantos grãos tem uma espiga. Fruto de uma semente. Mais de 300 grãos. Uma semente. E isso que se a semente é boa, o pé não dá só uma espiga, não. Tem sementes de milho que dá 7 espigas. Então Deus não vai tirar para você ficar em falta. Deus vai tirar de você atitude de fé para você multiplicar o que você precisa. Aquilo que você quer que aumente, terá que sair de você como semente. Aquilo, se você quer que melhore seus relacionamentos, que saia de você um relacionamento melhor. Se você quer que aumente o amor na sua vida, ou das pessoas para com você, deve sair de você como semente. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Então, o abençoar as pessoas é um mandamento, é um requisito. Olha o que Pedro falou para a igreja primitiva, no 1 Pedro capítulo 3, verso 8 a seguir. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor, amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, abençoando, bendizendo, falando bem, porque para isto fostes chamados, para herdardes uma bênção. E ainda tem mais, pode continuar. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Observem, mas o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Amém? Aí está a proposta divina. E mesmo com todas essas benesses, esses cuidados, as pessoas têm dificuldade. Quero compartilhar uma experiência que eu tive na década de 80, quando eu tinha uma empresa, uma rede de lojas, e eu cresci materialmente, e espiritualmente a igreja que eu estava não estava me dando o alimento espiritual, o mentoreio para agora eu conviver com um nível social mais de melhor, com pessoas de melhor nível. Eu tive que me dedicar mais à palavra, me alimentar da palavra, para não ficar em desequilíbrio, vida material com vida espiritual. O segredo da vida é o equilíbrio nas 3 áreas, é os cuidados em igualdade, cuidar bem da vida espiritual, cuidar bem da sua alma e cuidar bem de sua vida material também. Nós somos um tripé, e se uma dessas áreas estiver capenga, estiver em perigo, está toda a vida em perigo. Atinge as outras áreas. Então cuide da sua vida espiritual. Cada final de ano se tem muitas perdas, porque as pessoas acham que não vão cair, que não vão se desviar, que eles se julgam pelo que não querem. Quero dizer para todos, ninguém vai para o inferno porque quer. Mesmo os que irão para o inferno e os que já foram, eles não foram querendo. Mas por que morreram na perdição?
porque não quiseram se fortalecer em Deus, não quiseram se fortalecer na prática do bem, e o mal, e a força do mal os levou à destruição. Ninguém casa para se separar, mas a falta do ajuste, do preparo, a falta dos padrões de Deus dentro da família, faz com que o diabo interfira e conquiste os intentos dele. Ninguém abre uma empresa para ir à falência, mas quando vem as coisas e Deus não faz parte, não adianta em oração querer resolver. Quero os dizer, oração não substitui a prática da palavra. É bom orar, é dever orar todos os dias. Mas a palavra é o alimento que também precisa ser digerido, meditado e consumido todo dia. Amém? E o quarto requisito: nós fomos salvos para a prática das boas obras. Boas obras não salvam, mas as boas obras mantêm a salvação. Eu não fui salvo porque tinha boas obras. Minhas obras eram más, que eu me sentia condenado. Eu estava morrendo de medo de morrer, porque sabia que se morresse naquele estado, iria para o inferno. A salvação cancelou a condenação das minhas más obras. Mas para manter a salvação, eu precisei substituir as obras más que eu tinha por obras e práticas de justiça. Sempre que você recorre ao Senhor pedindo perdão, é perdoado. Mas a prática das obras, das boas obras, vai tirando o espaço da pessoa continuar pecando. Amém? Tem pessoas que estão lutando contra o pecado, mas não têm feito nenhum esforço para desenvolver a prática da obediência, prática das boas obras, prática de hábitos que venha agora ocupar a vida e tirar o tempo que se usava para o pecado. Tudo é uma substituição. Por que tem pessoas que querem se libertar de vícios, de drogas e não conseguem? Porque querem simplesmente se livrar daquelas coisas ruins. O diabo é só tirar o espaço dele, que ele vai ter que procurar outra casa, outra pessoa. Amém? Não precisa ficar lutando, uma guerra constante contra o diabo. Tira o espaço dele. Seja inteligente. Aquele espaço que ele tinha para você adorar a Globo, escolha uma coisa melhor. Amém? E assim, uns a Globo, outros a pornografia, outros a fofoca. Tira esse espaço, que é do diabo, que é o entretenimento que o diabo te dá. Aquele espaço com os amigos só para beber. Beber não é pecado, mas o embriagar-se leva a pecar. Amém? Amém? A Bíblia diz, não vos embriagueis. Mas a Bíblia também fala que também não é para se embriagar com os negócios dessa vida. Viver ansioso, numa ansiedade desenfreada para adquirir isso, para fazer aquilo, para invadir espaços que nem água de enchente aí. Tem pessoas que correm atrás da fama que são que nem água de enchente.
Tudo que a fresta quer entrar. Infelizmente. E quem tem esses problemas nem se apercebe. Que Deus tenha de nós. Amém? Então são requisitos. Eu estou ensinando você a tratar o mal lá na vertente. Lá na vertente. A maior parte dos crentes estão que nem... Estão que nem... Não tem nem para amanhã. Estão só resolvendo o problema do hoje. Construa a sua vida. O diabo lhe ensinou, lhe envolveu, lhe seduziu para lhe destruir. Jesus veio para lhe dar vida e vida abundante. Através de Jesus você pode reconstruir. Amém? É um assunto bem extenso, apenas falei 4 requisitos. Vamos continuar outra oportunidade. Se você praticar esses 4, ficamos em pé. Desenvolver sua fé em Jesus. Ter sua vida debaixo do governo dele. Entregue o seu caminho para ele, confie nele. Tá? Mas entregue para ele. E ele vai fazer sobressair a tua justiça. Então aquilo que você colocar a mão, se é para o bem, vai multiplicar. Se é para o mal, também vai multiplicar. Amém? É dessa maneira. Cada um faz as escolhas. Por isso que há muita necessidade de aprendermos os padrões de justiça. E também é um requisito nós abençoarmos as pessoas. Pratique também abençoando, e o que vai fazer com que retorne para você é o que sai de você. Então que saia de cada um boas obras. A vida não dá, a vida devolve. Pratique o bem, que o bem voltará. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos. Muito obrigado pelo teu Espírito que vivifica e também traz as aplicações para a vida prática. Muito obrigado por cada um que tem ouvido, não só aqui, mas aqueles que de casa estão conectados, nos assistindo. Peço que o Espírito do Senhor continue falando e que cada um leve a sério e coloque em prática esses requisitos para que a cada dia melhore o relacionamento com o Senhor, e através dessa melhora da comunhão e do relacionamento, que o Senhor também esteja recompensando a atitude de obediência que cada um estará exercitando. Em nome de Jesus, eu peço essas bênçãos e abençoo a todos. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos agora cultuar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Para saber mais informações, siga a MBCV Oficial nas redes sociais e acesse mbcv.org. Não deixe de buscar o MBCV mais próximo de você. Até mais!